Me acompanhe na leitura, capítulo 19, versículo 1 a 11. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Até aí, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui, podermos não só te louvar e adorar, mas também receber da tua palavra. Ó Pai, nos dá um alimento sólido, nos dá um alimento rico, nos dá um alimento cheio de vitaminas espirituais para nossa alma. Nos enche de ti mesmo, ó Pai. Não só nos faz ouvir, mas também opera, convencendo o nosso coração para obedecer. Obrigado, que Jesus Cristo mais uma vez seja exaltado neste momento. Amém. Irmãos, a grande ideia então do texto que nós estamos expondo continua, né? Aí de João 19. A inocência do rei Jesus desmascara a culpa dos homens. Eu disse que essa ideia também, quando a gente falou a última vez sobre João, aqui em João, eu disse também que se divide em 4 situações essa grande ideia, não foi? E a primeira delas, irmãos, nós já vimos no culto passado, que foi a rejeição do rei inocente, a parte B do versículo 38 do capítulo 18, até o versículo 40. Apenas esses 3 versículos aí nós vimos. E o que nós aprendemos ali? Que depois de interrogar Jesus, Pilatos, ele reconhece que ele não encontrou, irmãos, crime algum em Jesus. Jesus é inocente. Mesmo convencido da inocência de Jesus, Pilatos, ele não está disposto a pagar o preço de defender Jesus com unhas e dentes, até arriscando a sua própria pele. Então, ele aproveita o costume da Páscoa de libertar um prisioneiro e colocar diante da multidão a escolha, quem eles escolheriam. E ele coloca Jesus e Barrabás, para ver quem eles escolheriam. E a escolha revela a condição do coração daquele povo. Os principais sacerdotes também influenciam a multidão, e o povo rejeita Jesus para pedir a libertação de Barrabás, um salteador, um criminoso terrível. O contraste é impressionante, irmãos. O culpado é libertado e o inocente é condenado pelo povo. Barrabás representa a nós, pecadores, que merecemos a condenação, enquanto Jesus, o Filho de Deus, assume o lugar do culpado, ou seja, assume o nosso lugar nesta condenação. Assim, a rejeição do rei inocente não apenas revela a injustiça daqueles homens, mas também aponta a grande
para a grande verdade da substituição de Cristo por nós. Cristo pagando pelos nossos pecados. O inocente condenado para que nós, culpados, pudéssemos ser libertos. O próprio significado, eu não disse isso na pregação passada, mas eu achei interessante mencionar, né? O próprio significado do nome Barrabás torna o contraste ainda mais significativo e visível aqui no texto. Barrabás vem do aramaico Bar-Abba, que significa filho do pai. Agora perceba o contraste, né? Barrabás foi escolhido para ser liberto. Um falso filho do pai. E o verdadeiro filho de Deus, o unigênito Jesus, é quem foi rejeitado. Porém, falta 3 situações ainda para mostrar a partir do capítulo 19. A humilhação do rei inocente, a autoridade do rei inocente e a sentença que foi dada ao rei inocente. E nós vamos tratar pelo menos mais 2 nesta manhã, né? Dos versículos de 1 a 11 aí. Vamos trabalhar então a primeira, a humilhação do rei inocente, versículos de 1 a 6. Versículos de 1 a 6. Capítulo 19, versículos de 1 a 6. O texto começa dizendo assim, querida igreja: por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Mandou açoitá-lo. Porque eles estavam gritando, né? Crucifica Jesus e não Barrabás, liberta Barrabás e crucifica Jesus. Por conta disso, Pilatos, pela pressão do povo, ele dá essa ordem: açoitem Jesus. Açoitem Jesus. À primeira vista, quando olhamos Pilatos ordenando o açoite de Jesus, pensamos que ele está totalmente de acordo com a condenação de Jesus, né? Não, o povo já escolheu, a voz do povo é a voz de Deus, então já está escolhido mesmo, então vou condenar Jesus. Mas irmãos, não. Pilatos, ele tem uma outra estratégia. A primeira estratégia ele já deu. Vou colocar dessa cultura na Páscoa a escolha, para que eles escolhessem Jesus. Falhou. O plano de Pilatos deu errado. E agora ele tem uma outra estratégia, irmãos. Até esse ponto é importante dizer que Jesus também ele já tinha sido enviado para Herodes Antipas. E também Herodes Antipas não viu crime algum em Jesus. Ele zombou de Jesus ali, mas ele não viu crime algum. João não relata essa ida para Herodes Antipas, mas Lucas relata também essa situação. E Jesus foi dado por inocente. E então agora, ao voltar a Pilatos, a ideia de Pilatos, o plano de Pilatos é o seguinte: não sou só eu que estou falando que esse homem é inocente. Herodes também viu que ele é inocente, não tem crime algum. E esse homem não fez nada que mereça a morte. Então meu plano é o seguinte: eu vou mandar açoitar Jesus, para que ele fique ali todo dilacerado, todo ensanguentado. E quando eu apresente ele ao povo novamente, o povo olhe para ele e se compadeça de Jesus. E então eu vou libertá-lo. Essa é a ideia que Pilatos tem, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 16, deixa isso muito cristalino. Diz assim lá: portanto, após castigá-lo, Pilatos, ordenarei que seja solto. Pilatos tinha a intenção de castigar Jesus, mas depois soltar ele. Era um outro plano. Era o plano B, digamos assim, de Pilatos. Bem, e o açoite que Jesus recebeu, irmãos, entre vários açoites ali que os romanos podiam praticar contra um homem, Jesus recebeu o mais severo. Jesus recebeu o açoite que é chamado de verberatio, o açoite mais severo dos romanos, o mais terrível, que incluía também crucificação, se não fosse ainda dado um salvo-conduto, como Pilatos estava planejando com Jesus. Aonde o condenado, irmãos, ele era deixado sem a roupa de cima, ele era colocado sobre um toco, e ali ele era chicoteado com chicotes de couro, mas na ponta desses chicotes, essas pontas desses chicotes poderiam ter pedaços de ossos, poderia ter metal ou chumbo. A ideia era arrebentar mesmo a pessoa, deixar ela totalmente dilacerada.
A pessoa, diz alguns historiadores, como Flávio Joséfo, que a pessoa, quando passava por esse tipo de açoite, ela era até às vezes, ou melhor, as vísceras eram expostas, ossos, gordura, de tanto que rasgava, triturava o corpo humano. Alguns nem suportavam, morriam no próprio açoite. E os soldados, ao contrário dos judeus, 40 açoites menos um é o suficiente. Não, para os romanos não. É até os soldados se cansarem. Bater, até o soldado se cansar, ou o general pedir para parar. Isso, irmãos, casa muito bem com a linguagem de Isaías 53. De alguém esmagado, de alguém moído, pelas suas feridas, pelos seus machucados profundos, nós fomos sarados. Para mim, não sei se, acho que todos os irmãos aqui assistiram o filme Paixão de Cristo. Não é possível. Se você não assistiu, por favor, assista. Ai, pastor, eu não tenho estômago para assistir. Assista. Mais ou menos aquilo ali que Jesus passou mesmo na hora dos açoites. Uma das cenas mais chocantes que eu já vi na minha vida. Que Jesus passou nessa punição. E tudo isso, irmãos, ocorreu com muita zombaria, grosseria. Vocês veem aqui, versículo 2 e 3. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Soldados, eles fizeram, há quem diga, irmãos, não tem base bíblica, mas há quem diga que eles pegaram um ramo de tamareira, cujos espinhos poderiam alcançar até 30 centímetros, Às vezes a gente vê aquelas fotos do Cristo crucificado, com aqueles espinhos enormes na coroa. Não se sabe, mas a ideia é que pegaram um ramo ali que tinha espinhos, e ao colocar na cabeça de Jesus, quando a palavra aqui, ela tem um peso de que esmagaram a coroa na cabeça de Jesus. Os espinhos perfurando a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, a pele do nosso Senhor, rasgando a pele do nosso Senhor Jesus. É uma caricatura cruel do coração dos romanos em coroar um rei que eles de fato não consideram nem mesmo uma pessoa de verdade, Eles desprezavam os judeus. E também é dito aí que eles também colocaram, ainda com a zombaria, um manto real. A ideia de que um dos soldados tirou aquele manto vermelho de um soldado romano, então, talvez um manto até velho, mas ali colocou sobre Jesus para falar: agora sim ele está vestido como um rei, agora sim já está com a coroa, e agora sim nós colocamos sobre ele um manto real, um manto de púrpura, um manto vermelho. O propósito era zombar mesmo, irmãos. Eles odiavam os judeus, e agora eles têm a oportunidade de pegar aquele que é considerado o rei dos judeus, que é chamado rei dos judeus, e humilhá-lo da maior forma possível. Eles não perdem a oportunidade. E ainda diz o texto que eles formam fila. Eles formam fila. A ideia aqui do original é que de fato eles formaram fila mesmo, um atrás do outro. E ali eles se dobraram. Salve, rei dos judeus, e davam na cara de Jesus. Um gesto de honra, aparentemente, mas termina com total zombaria e desprezo. Pá! Na cara do seu Jesus, do seu mestre, do seu Salvador. Isaías 50, capítulo 50, versículo 6 diz: ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto, a face, o rosto, aos que arrancavam a minha barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Os soldados pretendiam humilhar Jesus como rei, mas eles não sabiam que sem saber, eles não sabiam que de fato ali estava diante deles o verdadeiro rei, não só dos judeus, mas do mundo.
Isso lembra às vezes, irmãos, até alguns desfiles de carnavais que nós vemos por aí, né? O pessoal zombando a figura de Jesus, humilhando a figura de Jesus, colocando Satanás como derrotando o Filho de Deus, né? O mundo gosta de fazer isso, zombar da face de Jesus, humilhar Jesus. É inconcebível, irmãos, pensar que Jesus, o Filho de Deus, tenha passado por tamanhos sofrimentos, por tamanha tortura e humilhações por conta de mim e de você. Pecadores. Nós, irmãos, buscamos alívio a todo custo. Dá uma dorzinha aqui, nós já vamos comprar um remédio. Acontece alguma coisa de anormal no nosso corpo, nós temos como correr para um médico. Às vezes nos revoltamos com as pessoas por ofensas mais supérfluas. O irmão nem quis de fato nos ofender, mas a gente interpreta como uma ofensa. Porém, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei, não poupou dor, sofrimento, humilhação, por amor de cada um de nós. De cada um de nós. Como você lida com isso? Ao saber que Jesus foi açoitado, esbofeteado, humilhado e tratado com desprezo, enquanto levava sobre si a culpa dos seus pecados, dos meus pecados, como isso deve afetar as nossas vidas? Nós merecíamos o juízo por conta dos nossos pecados, mas o nosso Rei tomou sobre si os nossos pecados, e já se inicia aqui o seu sofrimento. E ele caminhando como um mártir até a vergonhosa, mas também poderosa cruz. Como você reverencia o Rei Jesus hoje, sabendo de tudo isso? Com a verdadeira honra que ele merece? Com arrependimento, fé, obediência? Ou ainda vivemos em reverência, ou ainda vivemos sem reverência ao nosso Rei? Na igreja podemos nos ajoelhar e dizer: salve Rei dos Judeus, louvado seja o Rei. Mas muitas vezes em casa, Jesus não é Rei. Quem reina é nós. Quem reina é o nosso coração. Quem reina é as nossas vontades, os nossos desejos, dos mais íntimos e pecaminosos. Podemos honrá-lo com os lábios e ao mesmo tempo desonrá-lo com a maneira de vivermos. É como se ainda esbofeteássemos a face de Cristo. Arrependa-se e honre o Rei Jesus. Dobre-se diante dele, não como aqueles soldados que se ajoelharam para zombar, mas com sincera fé, amor, submissão, gratidão, não para humilhá-lo, mas para reconhecer sua majestade, não para lhe esbofetear o rosto, mas para honrá-lo com uma vida que demonstre, irmãos, que ele é de fato o Rei e Senhor da sua vida. Versículo 4. O texto continua dizendo que Pilatos saiu outra vez do pretório para encontrar com os judeus que estavam lá fora. Novamente, lembra, os judeus não entravam dentro do pretório por medo de se contaminar. E ele apresenta então Jesus, ele sai ali para fora e ele apresenta Jesus daquela forma toda ferida, toda ensanguentada, talvez um pouco parecido com o que nós vemos aí. Toda ensanguentada, mostrando o que, irmãos? Esse homem é inofensivo. Olha só, ele está até um pouco ridículo. Ele é inofensivo. Jesus ali, ele sai, irmãos, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura, diz o texto. E aí, olha o que Pilatos fala, né? Eis aqui o homem. Eis aqui o homem que vocês querem crucificar. Perceba que Pilatos não chama mais de Jesus de rei. Eis aqui o Rei dos Judeus. Não, eis aqui o homem. Eis aqui o homem, o ser humano que vocês acham tão perigoso e ameaçador. Será que vocês não conseguem ver que ele é inofensivo?
Olha a situação desse homem. Eu não vejo nele crime algum, ele é inocente. Novamente Pilatos afirma isso, né? A ideia é, eu não vejo nele crime algum, esse é o meu decreto, eu quero soltá-lo, eu posso conceder anistia para ele agora. Porém, é aquela questão, né? Se Pilatos sabe mesmo que Jesus é inocente, por que ele não força a barra e solta Jesus? Não, ele não faz isso. Ele não faz. Por conta dos seus interesses políticos. Na visão de Pilatos, Jesus é só um homem, irmãos, de carne e osso como nós. Ele quer comover o povo como você. Ele vai dizer, como vocês têm coragem de fazer uma injustiça dessas com esse coitado, com esse ser humano? Vocês não têm humanidade, né? Vocês não são humanos e não se compadecem. O apelo dele é humanitário mesmo. E aí então vem o versículo 6. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique! Crucifique! A resposta do povo. Perceba o ódio, irmãos, que está contido nas palavras desses homens. O ódio. Eles não se importam se ele está todo arrebentado, se ele está todo dilacerado. O problema é, Jesus ainda respira. Eu não quero que Jesus respire. Ele tem que morrer, e ele tem que morrer na morte mais horrenda, de cruz, a morte mais vergonhosa. Só assim nos daremos por satisfeitos. Interessante, né, como povos vizinhos e inimigos de Israel hoje, eles não se contentam só em atacar e vencer Israel, né? Eles querem exterminar Israel. A ideia é virar pó. Não quero mais que esse povo respire, né? O castigo, é interessante como às vezes no coração humano não basta só que uma pessoa seja punida com algum flagelo, com alguma coisa. Não, eu tenho que exterminar. Eu não posso saber que a pessoa respira. Ódio. Ódio. Ainda no versículo 6, Pilatos pela segunda vez, irmãos, ele diz: levem-no daqui então vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Não encontro nele crime algum. No capítulo 18, versículo 31, capítulo 18, versículo 31, Pilatos já tinha aberto, né, essa exceção, deixando que os judeus matassem Jesus. Vão e matem vocês. A ideia ali é que eles poderiam ir e apedrejar Jesus, né? Porém, eles não o fizeram, porque queriam Jesus morto como? Crucificado. Crucificado. E não apedrejado. E também não queriam contaminar-se com a morte de um homem nas festividades da Páscoa. Mas agora Pilatos vai até mais além, né? Se vocês querem então crucificar, eu desejo de vocês crucificar, então vão vocês mesmos. Crucifiquem vocês mesmos. Façam vocês o serviço. Eu considero ele inocente. Façam vocês mesmo o serviço. Vocês querem meu julgamento? Mas quando eu dou meu julgamento de que ele é inocente, vocês não aceitam. Vocês falam que querem crucificá-lo. Então vão vocês e crucifiquem. Essa é a ideia. E nós temos aqui mais uma tentativa, irmãos. Mais uma tentativa de Pilatos, frustrada. Não deu certo. O plano dele de tentar comover o povo não deu certo por conta do ódio dos líderes judeus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para a ironia de João nas palavras de Pilatos aqui. Eis o homem. Eis o homem. Porque sim, Jesus era um homem. E um homem perfeito, sem pecado. Mas ele também é o homem. Na verdade, ele é o verbo de Deus que se fez homem. Essa é a grande diferença. Os cristãos que iriam ler João perceberiam a ironia e diriam: esse não é qualquer homem que pensa ser um rei, irmãos. Não é qualquer homem. Esse Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Esse é o Senhor da glória, sangrando, flagelado, desfigurado em nosso favor. Mas justamente nesse ponto torna-se verdade que a sua humilhação
o momento de toda a humilhação que ele está passando, também é o início da sua exaltação. Jesus tinha que passar por essa escada sangrenta. Aí está ele, com toda a majestade, carregando o manto e a coroa de rei. E essa coroa de espinhos ainda brilhará quando todas as coroas de imperadores do mundo tiverem sido destruídas. Diante do rei ridicularizado e vertendo seu sangue por nós, todo joelho se dobrará. Porque o rei que foi humilhado é o mesmo rei que é plenamente exaltado. Plenamente exaltado. Então os judeus agora vão fazer uma segunda acusação, irmãos. Nós estamos vendo aqui, Pilatos está relutando, ele não quer fazer o serviço, jogou para a gente fazer. Nossa acusação, primeiro, ele é o rei dos judeus, não deu muito certo. Vamos mudar a acusação agora. Vamos mudar a acusação. E aí nós entramos no segundo ponto, e último, de hoje, a autoridade do rei inocente. Versículos de 7 a 11. Olha o versículo 7. Olha como os judeus respondem. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Os líderes judeus haviam acusado Jesus, irmãos, de uma forma mais política anteriormente, como eu falei, A acusação era clara. Ele se diz o rei dos judeus. Ele é uma ameaça para Roma. Com essa acusação, eles pensavam, há mais chances de Pilatos ceder ao nosso pedido. Porém, vendo que Pilatos o declarava inocente, não vejo crime neste homem, não vejo. Eles acrescentam uma acusação agora religiosa. Deixa de ser uma acusação política, e agora é uma acusação religiosa. E talvez a mais profunda do coração deles, Ele se faz filho de Deus. Ele se faz filho de Deus. E um prefeito romano, irmãos, ele não devia só manter a paz dissolvendo revoltas, mas também manter a paz fazendo com que as leis locais fossem efetivadas. Por isso que eles apelam para a lei deles, a lei judaica, a lei de Moisés. Então os judeus informam o ponto da lei de Moisés, que segundo a interpretação deles, irmãos, Jesus havia quebrado a lei de Moisés. Jesus era um blasfemo, segundo Levíticos capítulo 24, versículo 16. Por se declarar filho de Deus. Isso significava, o que eles estão querendo dizer com isso? Ele não é só a questão dele ser o Messias. E quando ele se declara filho de Deus, ele está se dizendo ser igual a Deus. É como se ele tivesse a mesma natureza de Deus. Ele se diz ter a mesma natureza e autoridade de Deus. E isso é blasfêmia, segundo a interpretação dos judeus. E aqui é um ponto importante, porque os judeus estão rejeitando Jesus pela última vez, com agora a consciência de quem ele é de fato, quem diz ser. Ele se diz filho de Deus. Mas as trevas do coração desses homens não deixam eles crer que Jesus de fato é o Filho de Deus. Não deixam eles crer na verdade. Perceba que Jesus ele é condenado por fim de todo esse tribunal, não porque ele era uma ameaça política, mas por ser o Filho de Deus. Ele é condenado por ser o Filho unigênito de Deus. As pessoas não rejeitam Jesus por qualquer motivo. A maioria das pessoas rejeitam Jesus porque ele se diz ser o Filho de Deus. Elas não aceitam isso. Só porque ele de fato revela a sua verdadeira identidade. E olha a reação de Pilatos, irmão, versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, diz aí o texto, ficou ainda mais o quê? Amedrontado.
Pilatos ficou aterrorizado. O termo aqui no grego é que ele ficou assim, desmontado, ele ficou sem saber o que fazer com essa declaração dos judeus. Pilatos já estava com medo. Nós já vimos na exposição passada. Ele havia recebido da sua mulher, da sua esposa, que ela teve um sonho de que Jesus era um homem santo. Olha, não mexa com esse homem santo, não condene esse homem santo, você não sabe o que você está fazendo, eu sonhei com ele. A esposa de Pilatos. Isso está lá em Mateus 27. Só que quando se diz, irmãos, é diferente quando se diz ele é o filho de Deus para um judeu, e quando essas palavras entram num ouvido greco-romano. Porque o ouvido greco-romano tem outras crenças. Eles têm outras crenças, né? Para eles não soa como blasfêmia isso aqui, mas sim como uma categoria conforme se acreditava na mitologia pagã greco-romana. Ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é um Deus que se fez homem, como se acredita muito na mitologia grega, por exemplo, né? Eles acreditavam, irmãos, que Jesus, Pilatos está com medo, porque, peraí, eu açoitei um Deus, talvez ele seja mesmo um Deus que se fez homem, é por isso que há todo esse mistério em volta de Jesus, e eu acabei de açoitá-lo, mandar açoitá-lo, eu estou enrascado, eu preciso saber agora. Ele fica sem saber, ele fica até aterrorizado, o que eu vou fazer? Eu preciso saber se Jesus de fato é esse homem Deus, tipo de um Hércules, né? Irmãos, Pilatos estava atemorizado pelo mistério que pairava sobre Jesus. Parece que Pilatos estava pressentindo que estava a ponto de fazer uma injustiça muito grande, que vai além da esfera humana. Este homem pode não ser um mero homem comum, como ele disse, né? Eis o homem, olha aqui, eis o homem. Não. Talvez ele não seja de fato só um homem. E nós vemos que alguns podem dizer, não, pastor, mas acho que é essa a interpretação correta. Irmãos, havia esse pensamento na época. Quando a gente olha, por exemplo, para Atos capítulo 14, versículo 11, apóstolo Paulo, junto com seu parceiro Barnabé, ele lá ele vai a uma ilha, onde ele cura um paralítico de nascença. E quando Paulo cura um paralítico de nascença, o povo começou a gritar, os licaônicos, né? Eles começaram a gritar, há deuses entre nós, há deuses entre nós. Esses homens desceram do céu até nós, porque eles fazem esses milagres. Então havia essa crença, irmãos. Quando Paulo, lá em Atos, capítulo 28, foi picado por uma serpente na ilha de Malta, Paulo não morreu. Esse homem é um Deus. Esse homem deve ser um dos deuses em forma humana. Havia esse tipo de crença. E Pilatos cria nisso. Pilatos também cria nisso. Por isso Pilatos estava apavorado com a sua superstição. Tem muita gente hoje, irmãos, como Pilatos. Assemelha Jesus com qualquer outro tipo de Deus, de deuses. Crê nas mitologias mais absurdas. Signos, mal olhado, extraterrestres. Jesus está em todo tipo de religião, só muda o nome, é que Jesus é chamado assim na outra religião. Não, Jesus ele pode ser, mas ainda não está pronto para crer que Jesus é o único Deus verdadeiro. O único. Assim está Pilatos. Versículo 9, então, ele entra novamente no pretório, ele ouve isso, fica atemorizado, ele provavelmente tem esses pensamentos, e ele volta então para dentro do pretório, e ele, buscando aliviar esse temor, esse medo que ele está, ele faz uma pergunta sobre a origem de Jesus, né? De onde você é? Ah, você acha que Pilatos não sabia que Jesus era da Galileia, que ele veio da Galileia? É claro que Pilatos sabia, mas a ideia é, você é um Deus? Você veio do alto mesmo?
Você é um filho de Deus, de deuses? Porém Jesus, irmãos, talvez a gente fica pensando, nossa, que oportunidade de falar, sim, eu sou o filho de Deus, eu vim do alto. Jesus fica calado. Ele não deu resposta nenhuma. Por quê? Por que Jesus não respondeu? Provavelmente porque a resposta de Jesus não convenceria mais Pilatos. Jesus já disse para ele no capítulo 18, versículo 36, meu reino não é deste mundo, é de outra natureza. Versículo 37 do capítulo 18, Jesus também, o versículo diz, todo aquele que é da verdade, Jesus diz a ele, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porém Pilatos ignorou a verdade, zombou da verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Tem tantas verdades. Irmãos, as coisas não fizeram sentido para Pilatos. E agora, o que resta de Jesus falar mais para ele? Jesus já tinha falado tudo. Resta o silêncio. Não tem mais o que ser dito. Sobre a sua origem, ele já disse o que tinha que ser dito. O que mais dizer a uma pessoa que não mostra um real interesse? Pilatos veio com superstição para cima de Jesus, não com interesse real. Você é filho do Deus único e verdadeiro. O que dizer a um homem que está mais interessado em manobras políticas do que de fato em fazer justiça a qualquer custo? O que responder diante do medo supersticioso de um homem, de uma pessoa, mas que não demonstra nenhuma sombra de arrependimento do que fez? Qual seria a atitude de Pilatos se Jesus dissesse, eu vim do céu, eu sou enviado do Pai? O que será que Pilatos iria fazer, né? Fico imaginando. Sendo que os próprios judeus, irmãos, não compreenderam quando Jesus disse isso, né? Os judeus que tinham muito mais conhecimento do que Pilatos sobre o Messias, eles não compreenderam. João capítulo 6, versículo 42. Este não é Jesus? O filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como ele agora diz, desci do céu? Se nem os judeus, irmãos, acreditaram quando Jesus disse, eu desci do céu, eu vim do Pai. Quem dirá Pilatos com esse coração endurecido? Na verdade, Jesus, irmãos, Jesus conhece o coração. Ele está vendo em Pilatos ainda um coração endurecido. Pilatos é um representante, ele é uma tipologia do faraó do Antigo Testamento. Um coração que se endurecia, que se endurecia, que se endurecia. Ele se endurece diante da verdade. E em tudo isso Jesus está cumprindo também o que já foi dito também. Perceba, eu estou sempre linkando com o profeta Isaías, né? Para vocês verem que de fato como o profeta Isaías falou sobre essa situação de Jesus. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda. Diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Ele fica em silêncio. Meus irmãos, que tipo de resposta podemos esperar de Deus se nosso coração não for sincero para com Ele? Talvez muito silêncio de Deus na nossa vida é porque não vamos até Ele de fato em oração, nos nossos pedidos com total sinceridade. E talvez Deus já disse tantas vezes algo para você, e aí Ele já disse, Ele já respondeu nas pregações, Ele já respondeu de tudo quanto é maneira para você, usou pessoas, usou um aconselhamento, e aí você ainda está perguntando e querendo uma resposta de Deus. Mas Deus já respondeu várias vezes. E agora basta o que só? Silêncio.
Silêncio. Mudando um pouco a aplicação, você já lidou com pessoas assim, onde parece que não há mais o que dizer? Você já investiu tanto, já falou tanto o que tinha de dizer, e suas palavras foram desprezadas, a pessoa não deu ouvidos, a pessoa não se importou com o seu alerta, as suas repreensões. E a gente não é bobo, irmãos, a gente percebe quando as pessoas estão com o coração endurecido para receber o que a gente está falando. A gente não é bobo. Jesus também percebeu, muito mais, né? Porque ele via de fato o coração. E muitas vezes a melhor resposta à incredulidade contínua de alguém é o silêncio. Não tem mais nada para falar. Sempre que eu vou falar do evangelho, sou ignorado. A pessoa não quer saber. Ué, então eu vou ficar quieto. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou orar por ela. Eu vou ficar recluso e vou orar por ela. Não adianta. Você já alertou várias vezes e nada. O coração dela ainda está muito duro para crer. Você precisa orar por ela. E você quer deixar alguém extremamente irritado? É ignorar uma pessoa. Ficar em silêncio para ela. Você deixa essa pessoa irritada. Muitas vezes a resposta do silêncio dói mais do que você falasse muitas outras coisas. E com Pilatos não foi diferente, né? Versículo 10. Pilatos então se irrita com Jesus. Se irrita com o silêncio de Jesus. É como um desacato à autoridade, né? E arrogantemente Pilatos diz: você não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar como para crucificar você. Eu tenho autoridade. Por que você não me responde? Mas na verdade Pilatos, irmãos, ele já tinha estava perdendo essa autoridade dele para os judeus. A gente vê isso no decorrer da história. Os judeus é quem estão fazendo Pilatos de fantoche. É eles que estão com as linhas mexendo em Pilatos para que Pilatos tomasse a decisão que eles queriam. Eles chantageiam, os judeus chantageiam Pilatos. Nós vamos ver mais adiante, né? Quando ele diz no versículo 12, se você soltar este homem, não é amigo de César. Chantagem. Chantagem. E aí, Jesus resolve abrir a boca. Espera aí. Você está achando que você tem autoridade sobre mim? Você está achando de fato que você tem autoridade sobre mim? Sobre o que está acontecendo aqui? Versículo 11. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Se de cima, do alto, não lhe fosse dada. Aqui, irmãos, é importante entender que Jesus não está falando da autoridade de posição simplesmente. Como Romanos 13, né, Paulo vai falar que toda autoridade foi instituída por Deus. Não é uma autoridade nesse sentido aqui que João está tratando. A autoridade é dada a Pilatos, a autoridade de mudança de direção. Pilatos acha que ele tem o controle para mudar a direção das coisas. Eu posso mudar o seu destino, Jesus. E Jesus está dizendo: você não tem autoridade nenhuma para mudar meu destino. Você não tem, você acha que você tem essa total liberdade que você pensa que você tem? Você não tem. Pilatos pensa estar no controle da traição tramada contra Jesus, mas misteriosamente é a mão de Deus que está guiando todo o processo. Todo o processo. Pilatos, Jesus está dizendo para ele: Pilatos, você se acha soberano, mas Deus é mais soberano que você. É isso. Nenhum julgamento seu foge do propósito do meu Pai. Foge do propósito do alto. Você é responsável, Pilatos, por suas atitudes. Você é responsável sim por seus pecados. Você tem sim uma certa liberdade, Pilatos. Você tem sim vontade, Pilatos. Você não roubou na mão de Deus, não, Pilatos. Mas mesmo assim, nada disso, nada do que você faz foge dos desígnios
de que Deus planejou para o meu destino, Pilatos. Nada. O mal humano, irmão, não pode frustrar a agenda de Deus. Não pode frustrar a agenda que Deus tem. Pilatos pensa que está julgando Jesus. Jesus mostra que Pilatos só pode julgá-lo porque recebeu a autoridade do alto. Do alto. Eu não sei quanto a vocês, mas isso para mim é muito consolador. Porque um ano de eleição, onde todo mundo fica temeroso quem vai entrar no poder, de que, eles estão guiando as coisas para um... Espera aí, meu irmão, você está achando que Deus perdeu o controle das coisas? Você está achando que o homem de fato tem o poder? Em tempos em que o mundo parece um caos, onde os líderes e juízes corruptos mostram ter autoridade exercendo injustiças, eles dizem ao povo: eu tenho autoridade sobre vocês, eu faço o que eu quero sobre vocês. E Jesus diz a eles: nenhuma autoridade lhe foi dada senão do alto. Senão do alto. Senão de cima. O controle dos homens não ultrapassa o controle de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado. Se dependesse dos homens, meu Deus, que caos. Que desastre eterno. E aí Jesus termina, né? Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Quem me entregou a você, Pilatos, tem maior pecado. Perceba que a soberania de Deus não anula, irmãos, a responsabilidade, a liberdade de Pilatos. Pilatos é responsável pelos seus pecados, está vendo? Deus está no controle, mas mesmo assim, não é o autor do pecado que Pilatos está cometendo. Pilatos continua responsável por cada atitude que ele está fazendo. Qual foi, irmãos, o pecado de Pilatos? Ceder corruptamente à vontade dos judeus contra o Filho de Deus. Mas espera aí, diz aí que tem pecado maior. Pecado maior. Quem entregou ele a Pilatos? Quem foi? Quem é esse misterioso que Jesus diz que tem pecado maior do que o de Pilatos? Muitos vão dizer que foi o próprio Judas Iscariotes. Mas eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia Judas entregando Jesus para Pilatos. Não. Quem entrega Jesus para Pilatos foram os sumos sacerdotes e principalmente o sumo sacerdote Caifás, que era o líder do Sinédrio daquela época. Ele era o líder do Supremo Sinédrio, o supremo líder do tribunal judaico. E junto com ele, é claro, os sacerdotes judeus. E também depois eles amotinando o povo judeu também se voltou contra Jesus. Você tem pecado, Pilatos. Você pecou também, você falhou. Mas tem maior pecado os judeus, os líderes judeus, principalmente Caifás, que estava na liderança de tudo. Capítulo 18, versículo 30, olha quem entrega Jesus para Pilatos. Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Quem entregou? Né? Capítulo 18, versículo 35. A sua própria gente, os principais sacerdotes, é quem o entregaram a mim. Pilatos fala. Está vendo? Irmãos, muitas coisas que a gente tem que decifrar na Bíblia, é só ler a Bíblia. Né? Não precisa, está no texto. Esses têm maior pecado que o seu, porque viram... Por que eles têm maior pecado? Porque eles viram, ouviram muito mais do que você. Tem muito mais conhecimento do que você. E ainda assim entregam o Filho de Deus para ser morto numa cruz romana. Você tem culpa, Pilatos. Mas eles têm mais. Nós temos um ensino muito profundo de teologia aqui. Muito profundo.
Porque é dito por aí, às vezes, que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E nivela também a culpa do pecado. O nível de culpa dos pecados. Porém, o texto bíblico confronta essa ideia. Eu mesmo já tive essa ideia. Mas a gente tem que ir aberto para a palavra de Deus, para ser confrontado pela palavra de Deus. E o texto bíblico está dizendo que Pilatos tem menos culpa ao pecado dele. E os líderes judeus eles são mais culpados. E aí? Vamos rasgar da Bíblia? Não pode, está aqui. Porém, o texto confronta essa ideia, irmãos, o texto bíblico. Caifás e os principais sacerdotes têm um nível maior de culpa. Isso implica, irmãos, em punição maior para aqueles que têm maior culpa também. Deus não é injusto, irmãos. Deus é justo. Nem mesmo com a culpa dos pecados humanos Ele não é injusto. O que peca ignorantemente tem uma culpa menor. E o que peca com conhecimento, sabendo, tem uma culpa maior. A gravidade e as consequências são diferentes. E porque os níveis de pecado são diferentes, a culpa também é diferente. E se não se arrependerem e não se voltarem para Cristo, vão para o inferno com castigos diferentes, com punições diferentes. Ai, pastor, você está inventando, isso aí não está na Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 47. Uma parábola que Jesus conta, que aponta para um princípio. Versículo 47 lá do capítulo 12 de Lucas. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. A diferença da punição. Há uma diferença de uma realidade de graus diferentes de punição. Isso ensina uma coisa muito valiosa para nós, igreja. Muito valiosa. Conhecimento bíblico não é apenas privilégio, é responsabilidade. Quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem diante de Deus. Aquele que mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais temos conhecimento da vontade de Deus, como os judeus tinham mais do que Pilatos, mais responsabilidade eles tinham de obedecer e crer. Por isso, o pecado deles era maior. Agora eu concluo mostrando que você não precisa receber muitos açoites, que você não precisa receber nem poucos açoites, porque Jesus Cristo já recebeu os açoites por você. Jesus Cristo recebeu e tomou todos os açoites no seu lugar. Como vimos, o rei inocente, ele foi humilhado, ele foi ferido, ele foi tratado como culpado no seu lugar. Porém, o texto não requer só que você fique, ai, coitado de Jesus. Ou talvez admirado, uau, como esse Jesus é esplêndido. Não. O texto bíblico quer que você responda com arrependimento e fé. Através do que ele fez. É isso. O texto requer uma resposta de arrependimento e fé. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus. Receba o perdão dos seus pecados e uma nova vida no poder do Espírito Santo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Mas ao mesmo tempo, precisamos lembrar de outra verdade que o texto nos ensinou. Mesmo sendo humilhado, o rei não perdeu o controle da situação. Ninguém de fato tomou o controle de Jesus, porque tudo aquilo estava acontecendo porque havia sido autorizado do alto. Jesus não foi uma vítima em defesa das circunstâncias, ele não perdeu o controle da história, a humilhação não anulou a sua majestade, a violência dos homens não impediu o propósito de Deus, o pecado dos homens não conseguiu frustrar o plano de salvação de Deus. Nenhuma autoridade você tem sobre mim que de cima não lhe fosse dada.
Nesta manhã, Jesus não ficou em silêncio conosco. Se você veio com o coração aberto para buscar uma resposta sincera, Ele não ficou em silêncio. Ele não ficou em silêncio. As palavras de Jesus nos mostraram hoje que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o verdadeiro Rei. Ele é aquele que veio do Pai e é aquele que sofreu injustamente no seu lugar. Você ouviu das palavras de Jesus e é necessário você tomar uma posição diante desse julgamento. Diante desse julgamento. Olha quanta iluminação você recebeu aqui hoje. Olha quanto conhecimento você recebeu aqui hoje. Porém, se você continuar numa vida longe de Cristo, longe dos caminhos do Senhor, nos mesmos pecados, sem arrependimento, sem uma posição verdadeira diante de Deus, não há posição neutra. Você está do lado daqueles que gritaram: crucifique, crucifique. Você está rejeitando Jesus. É ser como os judeus fizeram. Hebreus capítulo 6, versículo 6, nos apresenta uma advertência extremamente séria acerca daqueles que recebem grande luz e depois abandonam a verdade. É como se pregassem novamente o Filho de Deus na cruz, diz lá. E expõem Ele novamente à vergonha. Meus irmãos, quando estamos lendo e avaliando o julgamento do inocente Jesus, Deus está lendo e avaliando o nosso coração. Se somos dos que se arrependem e confiam que tudo isso que Jesus passou foi de fato por amor, para nos salvar, e você tem o Cristo morto e ressurreto como Senhor da sua vida, Ele está avaliando isso. Ou se somos daqueles que rejeitam o sacrifício e a autoridade de Jesus, a autoridade do alto, e vamos sair daqui vivendo nas mesmas práticas pecaminosas, como se só tivéssemos um tempo legal aqui, e tudo, a minha vida vai voltar ao normal, e o que foi dito aqui não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E assim estamos participando do grupo que grita: crucifique. Pois a inocência do rei desmascara a culpa dos homens. É o que está acontecendo aqui, não é? Você pode sair daqui com maior culpa de pecado, ou nenhuma culpa de pecado. Tudo isso depende de como você julga o rei. Como estão julgando ele em João 19? Como um mero homem comum, ensanguentado, dilacerado, com um manto vermelho, coroa de espinhos, que se diz rei. Como talvez até mais um personagem de um panteão grego-romano, né? Da mitologia. Também, como fez Pilatos. Ou você pode sair daqui, olhando para essa cena e vislumbrando Apocalipse 19. Aquele que na cabeça não tem mais coroa de espinhos, mas uma coroa de diademas. Aquele que não está mais vestido com um manto de um soldado romano, mas um manto real, encharcado sim de sangue. E diz lá o texto: ele não é um mero homem, mas o seu nome é Verbo de Deus. Que o seu manto e na sua coxa não tem mais marcas dilaceradas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, mas agora o seu manto e na sua coxa está marcado e está escrito com a maravilhosa frase: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que você saia daqui contemplando Jesus dessa maneira. Dessa maneira.